A criptografia, como vimos até agora, é um ramo extenso que envolve diferentes campos, tanto da matemática quanto da computação. Comentamos brevemente em aulas anteriores sobre o que são hashes, mas não exploramos em profundidade as vulnerabilidades e os ataques aos quais essas funções estão sujeitas. Vamos hoje entender para que servem os hashes, como se proteger e quais os tipos de ataque que podem ser efetuados sobre os valores hash. Mas retomando, o que são de fato os hashes? Hash é o nome que damos a um tipo de algoritmo que, dado um determinado valor de entrada, sempre retornará um valor hash de tamanho fixo. Esse valor, idealmente, deve ser único para cada entrada distinta e também unidirecional, ou seja, é computacionalmente inviável recuperar o valor original a partir do hash gerado. A aplicação de hashes se estende por vários ramos da computação, desde estrutura de dados até segurança da informação. Em estruturas de dados, podemos usar o valor hash para indexar os elementos de uma tabela, o que torna as buscas extremamente rápidas e evita consultas de memória desnecessárias. Esses são os hashes chamados de não criptográficos, o que são computacionalmente rápidos, mas possuem um propósito diferente dos hashes criptográficos. Além disso, funções hashes podem ser usadas para assegurar a integridade dos dados. Por exemplo, ao obter o valor hash de um arquivo, podemos garantir que ele não foi modificado se, ao recomputarmos esse valor hash em outro computador e compararmos o valor original, o resultado for o mesmo. SHA-1 e SHA-256 são exemplos de algoritmos utilizados para esse fim. Hoje em dia, quando o assunto é segurança de senhas, existem algoritmos de hashes puros, como o MD5, SHA-256, o Whirlpool, entre outros. Porém, para o armazenamento seguro de senhas, é comum utilizar técnicas que incorporam o uso de salt, como no Bcrypt e no Argon 2. O uso de salt torna os ataques que veremos a seguir mais difíceis e custosos, embora não os torne impossíveis. As funções hashes precisam seguir alguns princípios também, como o da imprevisibilidade, o hash de um valor A não pode permitir prever o hash do valor B, e assim por diante. Vamos ver então quais os ataques que podem ser realizados contra esses valores hash. Para os algoritmos clássicos de hash, existem métodos de ataques como o de colisão e o uso de rainbow tables. Colisão ocorre quando dois valores diferentes geram o mesmo hash. Todos os algoritmos de hash possuem colisões por definição matemática, mas o problema está em quão fácil ou quão difícil é encontrá-los na prática. Alguns algoritmos como MD5 e SHA-1 já possuem técnicas conhecidas para gerar colisões, o que os torna inadequados para aplicações que exigem alta segurança. Ainda que o uso prático dessas colisões varie dependendo do contexto, essa é uma vulnerabilidade importante em funções hash. Já no ataque de Rainbow Table, o atacante utiliza uma tabela pré-computada que associa senhas comuns aos seus respectivos hashes. Isso permite comparar rapidamente os hashes armazenados com os da tabela e, assim, descobrir as senhas correspondentes, desde que o hash não tenha sido combinado com um salt. Existem várias listas disponíveis na internet. Uma das mais conhecidas que mencionei anteriormente em outra aula é o repositório SecLists no GitHub, que contém milhares de senhas e outras informações importantes. Por exemplo, dentro da pasta Password, em Common Credentials, podemos baixar uma lista com as 10.000 mais populares. Com o arquivo em mãos, podemos usar a ferramenta como Hashcat para realizar um ataque de dicionário. Nesse ataque, o Hashcat utiliza as senhas do arquivo e aplica o algoritmo de hash sobre cada uma delas em tempo de execução e compara com o resultado que queremos quebrar. Se o valor for o mesmo, então a gente chega no valor final, ou seja, na quebra daquela hash. Para fazer isso, usamos a seguinte sintaxe. O comando hashcat-m para indicar que queremos quebrar uma hash do tipo md5, "-a", 0 para informar um tipo do ataque dicionário, "-o", result para salvar o resultado no arquivo result, passamos então o arquivo no qual salvamos a nossa hash, e então passamos também ao word list que usaremos para quebrar essa hash. Após isso, o hashcat entra em trabalho, e caso consiga quebrar a hash, salvará o conteúdo no arquivo result que informamos.
Agora, quando voltamos para o assunto de Rainbow Table, podemos utilizar uma ferramenta chamada Rainbow Crack, que possui uma ferramenta tanto para gerar Rainbow Tables quanto para quebrá-las. A ferramenta que gera Rainbow Table é chamada de RTGen, e podemos gerar uma tabela com a seguinte sintaxe. O comando RTGen, o tipo de hash que queremos gerar, nesse caso SHA-1, o tipo de caracteres que vamos gerar, nesse caso numeric, ou seja, apenas números, o tamanho das senhas, de 1 até 5, o índice da tabela e esses valores de 1000 e 1000 para definir o tamanho das cadeias. Dessa forma, o RTGen trabalhará e retornará uma Rainbow Table para que a gente possa utilizar no Rainbow Crack. E para quebrarmos a hash, usamos primeiramente o rtsort no diretório onde ficam as Rainbow Tables geradas para ordenar as tabelas e depois o comando rtcrack. Aqui no rtcrack passamos junto o caminho onde estão as Rainbow Tables geradas e "-h" junto com a hash que queremos quebrar. Vimos até aqui que, mesmo quando um serviço utiliza algoritmos de hashes para armazenamento de informações, essas hashes estão suscetíveis a quebras. É necessário que sejam utilizados algoritmos seguros, como o Encrypt ou Argon, para manter as senhas em segurança. Algoritmos como esse, devido ao uso de Salt e outras tecnologias, dificultam imensamente ataques como dicionário, Rainbow Table, força bruta, etc. Vimos também aqui brevemente, mas o Hashcat é uma ferramenta extremamente interessante. Isso pois ela é capaz de utilizar recursos do GPU para fazer multiprocessamento, ou seja, tornando o processo da quebra de hashes muito mais rápido que simplesmente via CPU. Outra ferramenta que não abordamos aqui, mas vale a pena a pesquisa sobre, é o THC Hydra, um dos crackers mais famosos, principalmente para protocolos de rede como HTTP ou SSH. Através dele é possível fazer esses ataques de dicionários, por exemplo, diretamente em um serviço, observando a sua resposta até que uma resposta com sucesso seja obtida. Outra ferramenta que pode ser útil também nesse assunto é o Hash Identifier, o qual serve para identificar qual tipo de hash. Muitas das vezes não é possível identificar apenas olhando, então podemos usar essa aplicação para identificar hash no próprio terminal.